Show ansiedade? Show depressão? Show boleto pra pagar no final do mês? Isso daí infelizmente não tem como se livrar. Mas deixamos as tristezas de lado, meus amigos, pois hoje é dia de comentar do retorno do tão amado Espião versus Família. Que depois de um tempinho parado, finalmente teve o seu retorno nessa que é, humildemente, a melhor temporada de anime do ano. Tem estreia do Menino Motosserra? Tem! Tem continuação do anime da autora de Koi no Katachi? Tem! Tem o retorno do anime dos Sugois Dekais, aquele tão polêmico anime da Ozaki? Tem! Ah, tem Bleach também. Eu sou meio foda-se pra Bleach, manda na real. Ah, mas não deve ter a continuação de obras-primas como o Mob Psycho 100, né? Então, meu amigo, tem também. Já queria aproveitar o embalo e pedir pra vocês se inscreverem no canal, quem ainda não foi inscrito, porque mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos ainda não são inscritas do canal. E também verifiquem o sininho das notificações, porque boa parte da galera não é notificada. Eu meio que fiquei off boa parte do ano, porque sinceramente, durante as temporadas eu não vi nada tão absurdo num nível que me fez se dar ao trabalho de produzir conteúdo em cima. Mas essa temporada tem tudo pra me fazer voltar pro mundo dos animes. E esse retorno de Spy X Family já vale o meu esforço. Não só isso e muito mais. Antes de falarmos do episódio em si, eu só queria comentar sobre a abertura e o encerramento de Spy X Family. Vi pessoas criticando a escolha da Steph, dizendo que não bate com a temática da obra, porque tá com uma estética que não tem fidelidade com a obra, porque não é artístico, cartunesco, ou que a indústria tá ficando pior por causa do uso excessivo de filtros e trollolololó. O que eu tenho a pensar sobre isso é, primeiramente, foda-se. Não acho que toda abertura deve seguir à risca a temática do anime. Já vimos isso em N obras diferentes. Principalmente a abertura de Spy X Family, que tem um grau de filtros e tem uma estética um pouco mais, abre aspas, realista do que uma comédia. Mas uma coisa que as pessoas não se ligam é que comédia tem diversos parâmetros de traços diferentes, seja algo mais cartunesco, como Konosuba com a Aqua fazendo aquela careta dela, ou como, sei lá, Prison School, que é mais puxado pros traços mais sérios. Fora que Spy Family, de certa forma, tem um grau de slice of life ali. Em alguns episódios acompanhamos o cotidiano da família Forger, então eu acho que boa parte das críticas da abertura é uma bela de uma ladainha. A abertura é bonita e não foge tão pouco do que Spy X Family representa. Agora sim, vamos pro foco do vídeo. Logo nos primeiros segundos, já tivemos um recap dos 12 últimos episódios. A filha, que é uma telepata, a mãe, que é uma assassina, e o pai, que usa calcinha. Depois da Anya ser a primeira guria da sua sala a conseguir uma estrela de honra e de se autonomear a Anya Estelar, ela pede pro Lloyd, loguinho de estimação, como recompensa por ela ter conseguido uma das primeiras estrelas lá da turma. E é a partir daqui que começamos de verdade o 13º episódio, com uns caras um tanto quanto suspeitos transportando alguns cachorros. E cá estamos nós em mais um fatídico dia comum da família Forger, com a TV ligada mostrando a chegada do ministro Brent do país de Westalis, um dos países fictícios da trama. A Anya tá comendo seu café da manhã feito aloprada e a Yor, como uma boa casada, servindo a comida para o Lloyd. Até que a Anya engasga com a comida porque ela tá deveras empolgada, porque hoje é dia dela conseguir um doguinho de estimação. A animação dela é tanta que nem o Lloyd, que é um puta agente que já participou das missões altamente cansativas, sabe lidar com esse tipo de empolgação. Então eles vão para um pet shop. Enquanto a Anya tá curtindo o momento, o Lloyd tá pensando friamente na Operação Strix. E se tu viu o anime até aqui, eu não vou precisar te explicar, né? O Lloyd quer motivar a Anya para ela ganhar mais estrelas e ajudar no sucesso da Operação Strix, que é basicamente a operação que criou essa família de mentira. E para isso ele quer dar um agrado para ela continuar até conseguir as 8 estrelas e dar prosseguimento com a próxima fase do plano. E assim que eles entram no pet shop para adotar um doguinho novo, os cachorros que estavam ali não me parece ser do tipo muito amigável, sabe? Parece até aquele ditado lá do entra aí, mano, o cachorro não morde. E claro que o Lloyd não foi pra qualquer pet shop, ele foi no que tem contato com a agência que ele trabalha de espião. E lá eles meio que vendem cães de guerra. Vem! É verão o ano todo, vem, compadre!
O Lloyd pensou que seria ideal ter um cão de guarda e pergunta para Anya o que ela achou dos dogão. E só a cara da Anya já é bem autoexplicativa, por assim dizer. Me surpreende o Lloyd, que é um cara tão inteligente, ficar surpreso com essa reação. Esses cachorros de aparência afastam bastante gente, até adultos, se pá. Então imagina como a Anya iria reagir. Eu, se tivesse uma filha pequena, deixaria ela longe deles. Fosse eu. O Lloyd fala pro dono do pet shop se tem outros animais com cara mais amigável. Por sorte, ou mera conveniência, tá acontecendo um evento de adoção bem quando o Lloyd tava falando com o dono do pet shop. O senhor aparece lá atrás e faz um sinal que, pra quem tem a mente poluída, deve ter pensado outra coisa. Mas era um sinal que tinha uma missão com urgência sendo requisitada para o nosso agente Twilight. Twilight, eu nunca sei falar o nome dele certo. Ele faz um teatrinho dizendo que tá com ai, dor de barriga, ai. Eita porra! E quer pra elas ele na frente pra tentar despistar o assunto da Yor. A Anya, lendo os pensamentos do Lloyd, dá uma desculpa que tão ajuda quanto envergonha o Lloyd. Eu realmente gosto desse jeito mais inocente da Anya. E para essa missão o Lloyd teve que ir até a agência. Enquanto eles estão indo para a base, vemos que o CGI tá em dia na staff de produção desse episódio. O motivo do Lloyd ter sido chamado com urgência é porque eles têm um caso de um possível complô para tentar assassinar o ministro Brents. Sabe, aquele lá que apareceu no início do episódio, que acabou de chegar na nação, ele mesmo. Esse atentado possivelmente vai acontecer nesse mesmo dia, e a organização do agente Twilight já capturou um deles. Mas aí você pergunta, por que caralho chamaram um Lloyd pra lá, sendo que ele já tem informação de quando e onde os terroristas vão atacar? A agência não sabia qual era o plano que eles tramariam para isso e precisavam da habilidade de disfarce do Twilight. A pessoa do grupo de terroristas que eles capturaram era um garoto bem novinho. E ele mesmo disse que não vai revelar informação nenhuma porque nunca trairia seus companheiros. E essa pessoinha aí diz que não tem problema, pois eles já capturaram o líder deles. E tem essa cena onde o líder dos terroristas incrimina um garoto dizendo que o plano foi dele e que ele é o verdadeiro líder. E logo após isso o garoto revela pra eles o plano. E bingo! Na verdade, eles não capturaram o líder, e sim foi o Twilight que se disfarçou e fez aquele teatrinho todo. Como o plano foi revelado, que era fazer cachorros kamikazes para explodirem e assassinarem o ministro Brent, eles se reuniram para decidir qual vai ser o plano de impedir esse ataque terrorista, e temos um trecho onde duas pessoas deixam dois cachorros para comprarem café. Até que um dos cachorros vê uma criança correndo e ele age no impulso e puxa a criança para trás. Ele corre até a criança e puxa a criança para trás porque a placa caiu na frente do moleque. Esse fofão peludo aí meio que salvou a criança. Enquanto isso, a Anya e a Yor estão no evento de adoção dos bichinhos. Aqui a feição da Anya muda completamente do pet shop que ela tinha ido. A surpresa das duas foi tão grande que a Yor até se pergunta por que o Lloyd não levou elas direto pra lá. Mas como a Yor é meio tapadinha, ela meio que deixa isso de lado. E lá tinha cachorrinhos, tinha filhotes de gato, tinha até coelhos. A Yor fala que é pra Anya não sair daquela área, enquanto a Yor vai conversar com uma mulher e se informar sobre quais cachorros tem ali. Até que a Anya vê passando pela rua o super dogão. Quando eles trocam olhares, a Anya meio que vê a família Forger, ela, a Yor e o Lloyd. Ela meio que já entende que aqueles que eram em tese os pensamentos do dogão, mas não tinha como ela falar isso pra Yor, então ela só sai de fininho atrás do dogão. Ela chega no lugar onde estava o cachorro felpudo e escuta uma conversa estranha que, adivinha só, eram do grupo que planejava o assassinato do ministro para poder romper o acordo temporário de paz entre Ostânia e Westalis. E a Anya tava só na maracutaia escutando tudo. Esse jeitinho dela reagir com as coisas, ela meio que o jeito que ela pensa, o jeito que ela fala, os caras malvados, eu acho muito fofinho esse jeito dela. E meio que ela foi descoberta e o chefão aparentemente não ligou pro fato dela ser uma criança. E ele chega, ele aparece para salvar a Anya, que é o super dogão.
dogão. Ele chega pra resgatar a Pitica Anya, mas tem algumas coisas no dogão que eu acho engraçado, porque ele chegou lá todo raivoso, todo bravo e tal, só que segundos depois ele ficou com medo e se escondeu atrás dela. Enquanto isso, a Yor tá desesperada procurando pela Anya, tanto que ela ativa o modo assassina e com as habilidades desumanas dela, ela se prende no teto pra ter uma visão periférica, né? Uma visão melhor da situação. Enquanto imagina a Anya sendo comida por um cachorro ou sendo raptada pra ser noiva. Yor, você tá legal, minha filha. Uma das coisas que o episódio revela é sobre um tal de Projeto Apple. E não é nenhum projeto de iPhone. O Projeto Apple é um experimento feito em animais para elevarem o seu QI e usarem para fins militares. Isso é curioso porque me lembra um pouco do projeto do Indoraptor lá do Jurassic World. Essa ideia de ter animais geneticamente modificados para usar na guerra. E boa parte dos animais que fizeram parte desse experimento foram vendidos no mercado negro e possivelmente caiu na mão dos terroristas. E voltando com a Anya, o super dogão chega perto da Anya e ela meio que usa os poderes de telepatia e vê os terroristas ali eles se distraírem com alguma coisa. Segundos depois, toca um telefone e eles se distraem. O cachorro meio que pega ela e sai dali. E a Anya meio que descobre que o super dogão tem o poder de ver o futuro. Cachorro tem o poder de ver o futuro. Cara, eu me pergunto o quanto que o autor ele teve que usar o seu QI pra pensar numa coisa dessas, porque já não basta a Anya ser uma telepata, ela lê mentes. Agora tem um cachorro que vê o futuro. E ela consegue ler a mente do cachorro que vê o futuro. Então ela também vê o futuro. Cara, esse anime tá me deixando mais confuso, velho. Tá deixando de ser uma obra simples já faz bastante tempo. E eu queria destacar uma cena, que é a cena deles descendo a escada. Me pergunto por que a Steph investiria tanto numa cena dessas. Aparentemente o primeiro curso do anime rendeu bastante dinheiro, hein? Enquanto eles estão correndo, a Anya pede pro dogão ir pra onde a Yor está. Ela até pede socorro, mas as pessoas não levam muito a sério. Logo depois o medo dela vai embora e a Anya Estelar está aqui. Ela e o seu super dogão correndo juntos decidem resolver a situação reportando tudo para a polícia. Ao menos era assim que ela pensava, porque o dogão só dá voltas e mais voltas no mesmo bairro e ele se cansa. E eles meio que alcançam a Anya e o dogão, acabam puxando ele pela coleira, mas a minha casada favorita, a minha waifu, a minha rainha Yor chega dando uma puta bicuda no maluco. Que esse aí morreu, esse daí eu tenho certeza que morreu. Não tem como esse cara sair vivo depois de levar uma bicuda na cabeça da Yor. O cara deve ter quebrado o crânio, não tem como ele ter saído vivo disso. E a Yor chega ali no final falando que a Anya é muito nova para se casar. E meio que o episódio termina com a Yor chegando e roubando a cena. Eu queria ver ela esmurrando a cara do outro maluco ali, mas aparentemente isso vai ter que esperar. E teve um encerramento também que nos trouxe uma excelente transição de cenas de cada cômodo em momentos diversos, com uma fluidez ensaboada, eu diria. Eu gostei, é bem cara de final de episódio. Também tava rolando teorias de que a abertura em um frame bem sutil ali no final, dava pra perceber que tinha a Anya, parecia, né, ser a Anya e o Damian adolescentes. Talvez sim. Talvez não. Eu não duvido de que aquela personagem desfocada não seja a Anya e sim a personagem de Rengoku no Ashi, obra anterior do Tatsuya Endo, o autor de Spy X Family, que ele usou de design como base para criar a Anya. Tá aí minha teoria da conspiração. Imagina se a mina que tá ali é a mina de Rengoku no Ashi. Teve muita coisa conveniente nesse episódio, claro que eu não vou exigir nada de tão elaborado em Spy X Family, mas as cenas de lutas estão até que boas, e algumas outras partes estão exageradamente bem feitas, tipo a das escadas. Eu não entendi aquele investimento todo naquela cena que ia durar 3 segundos, mas tudo bem, tem dinheiro é pra gastar, né? Eu estou animado e curioso para o que essa temporada de animes agora me reserva e vai me propor, já que tem bastante coisa e eu não tenho tanta desculpa para não postar muito vídeo. E também sobre o rumo que Spy X Family tá tomando.